E aí, tudo certo? Eu sou Natan Sayun e esse é o R-Final Podcast. Para tudo. O lado bom da gente falar de jornalismo esportivo é poder mudar de pauta, cara. Saber que a pauta que a gente vai fazer às vezes nunca é a pauta definitiva. A gente tinha separado aí um áudio de 4 minutos do Arcuri falando como a temperatura quente que tá rolando aqui no Brasil poderia refletir nas nossas categorias durante esse fim de semana. E aí cai um toró no Velopark e a Turismo Nacional muda completamente de figura. O Juninho Berlanda não ganhou nenhuma, pra gente ter uma ideia de tanto que essa corrida, esse fim de semana foi aloprado, né? O cara que brilha vencendo 1, 2, 3 corridas no fim de semana, às vezes ganha 5, né? Dessa vez voltou pra casa sem nenhum troféu de primeiro lugar. E eu vou colocar aqui o meu destaque, rapaz do céu. Augusto de Freitas. Das 6 corridas do fim de semana, ele ganhou 2 vezes na geral. Teve a moral de bater o Hernani Kun, que venceu as outras 3 corridas na geral e na categoria A. E teve a moral de sobreviver ao maior trio-wide que eu já vi no Autores Brasileiro, sem exagero nenhum. Vamos colocar aqui. Na corrida 5, aquela disputa dele com o Dudu Moratelli e o Célio Vinícius, dava bem uma disputa de filme, né? Porque o cara entrou de lado, na parte de fora da chicane, sendo tocado pelo Dudu Moratelli, e atrás dele, o Célio Vinícius, de tão exprimido que tava, ficou com 2 rodas pro ar. E aterrissou inteiro. Esse pra mim foi o trio-wide do fim de semana. E essa pra mim foi a manobra que coroou Augusto de Freitas como personalidade do fim de semana. Porque a performance, essa decolada aí do Célio Vinícius, dá um fundo de foto e tanto. É o prêmio de fotografia do Oscar, isso. Mas eu acho que um prêmio que os dois devem receber juntos é o prêmio de controlada da semana. Porque ele, o próprio Célio e o Augusto estavam dividindo ali uma posição antes desse momento da reta. Os dois dividiram ali estavam fazendo a disputa como um drift, lado a lado, os dois segurando o carro como davam. Ali é uma pilotagem raiz mesmo. Isso é que caracteriza o Turismo Nacional. Você fala, poxa, Natan, exagera, só ver as imagens, cara, ver o que tá acontecendo, acompanha essa corrida 5 aí que você vai se emocionar com esse duelo. Duelo não, porque teve a disputa aí, foram 3, né, que dividiram aquela curva, aquele S, melhor dizendo. E o mais interessante é ver o Hernani Kun encostando na briga pelo título, né? Ele ainda tá 88 pontos atrás do Juninho, mas quem sabe se nessa etapa de Brasília aí não acontece a mesma coisa. O Juninho não ganha nenhuma, o Kun dá um brilho e faz a virada. Tudo pode acontecer no automobilismo. Se a gente estava preparado para fazer a pauta, essa pauta mudou, quem sabe essa disputa aí vire mais pro lado do Kun e o Juninho perca um campeonato que estava na mão dele. A chuva realmente atrapalhou o piloto catarinense e não era o Juninho que a gente costuma ver. Tava brigando pela vitória assim com o Hernani Kun, mas a chuva não foi boa para ele. Na corrida 1, eu vou dar um desconto, porque realmente tinha muita água acumulada na pista. Aquela chicane final antes da reta dos boxes estava com muita água acumulada na beirada da pista, então o ponto de tração lá estava muito pesado, isso na minha opinião. Mas vamos dizer, nas corridas com a pista mais seca, eu não vi o Juninho com aquele ritmo que a gente costuma ver. Ele só não foi a maior decepção pra mim porque o Betão Fonseca foi. O Betão Fonseca na MG Cup lá em Potenza fez uma boa corrida de recuperação, ganhou 9 posições na corrida 2, estava em 13º, chegou a andar em 4º, mas na minha opinião não estava sendo aquele piloto que a gente conhece. Por um motivo só: erros em tangência de curva. E na mesma curva, vou dizer que na corrida 1, naquela seção esquerda-direita das curvas fechadas, ele tracionou mal na curva da esquerda e perdeu a posição para o Vitor Amorim na curva da direita. Depois também tracionou mal na curva da direita. E na corrida 2, ele estava fazendo aquela recuperação boa, estava chegando no Adriano Rabelo e errou uma freada. E nisso aí ele acabou embarrigando muita curva. E para mim perdeu o pódio ali. E eu vou contar uma coisa a mais, né? Aquele ponto que ele perde algumas posições, ele cai na tabela eu tô falando que ele caiu de 4º para 6º, mas na minha visão ali parece que ele perdeu 3 posições. Eu acho que foi algum problema no carro dele, porque ele fica lento de uma vez. Aquele tipo de diminuída parece que não foi erro. Uma curva que trazia para uma reta em descida não era bastante para ele errar. Só se ele errasse muito, acho que ele passaria reto. Eu digo mais do que ele já foi para a área de escape, indo mais para dentro ainda da área de escape do que ele foi. E pelo que a gente viu, ele só diminuiu e ficou lento. Para mim não parece que foi o erro, mas aqueles dois de tracionado para mim foi. E foi o que foi o que acabou com ele nesse fim de semana e deu a liderança pro Vitor Amorim na categoria CLA.
Categoria CLA, aliás, que podia ter visto a primeira vitória de uma mulher, né? Se não fosse o Stefan Boyko tirando o Tadej Tchaikovsky numa curva fechada no final da reta. Realmente foi um erro de cálculo para ele. Quem viu a corrida viu que a opinião do Band Sports estava certa. O Thiago Mendonça falou em cheio. O Boyko estava tentando passar o Enzo Gianfratti e acabou atingindo a Thaline. E eu concordo com ele, porque o tipo de velocidade, o tipo de manobra, parecia que ele queria pegar o Enzo Gianfratti de surpresa, só que ele estava rápido demais. Ele acabou atingindo a Thaline antes da freada da curva. São coisas que acontecem, né? Podia ter, sim, feito a ultrapassagem com um pouco mais de cuidado, mas aquilo lá na disputa de final de reta e começo de corrida, estava todo mundo com a cabeça muito agitada e para mim foi erro normal. Tava rápido demais e a intenção dele era só retardar a freada um pouco, acabou sendo muito. Aí eu falei, a gente tava falando da chuva do Velo Park, mas a impotência realmente fez calor e o calor não foi o fator que acabou mudando essa corrida, mas ficou alerta, porque a etapa dessa de potência acabou sendo no sol de quase meio-dia. A corrida acabou sendo, se não me engano, 11h30 da manhã, a primeira corrida. A corrida 2 foi 2 da tarde, também, se não me engano, foi 2 da tarde. Isso exigiu muito de carros e pilotos, mas para dar um insight mais detalhado, vou pôr a palavra do nosso engenheiro Ricardo Arcuri, porque eu acho que isso não é um tema só para esse fim de semana. Acho que pela onda de calor que muitas regiões do Brasil estão vivendo, pode ser um tema recorrente para as próximas semanas. Alguma categoria aí que estiver enfrentando esse tipo de temperatura pode sofrer com o que ele falou no áudio aqui. Vamos ouvir o que ele disse, o editor. Põe para mim, por favor. Caríssimo Nathan e amigos do podcast R Final. Bom, Nathan, existem 3 coisas que me vêm à mente quando se trata de problemas que eles podem ter com o calor. O primeiro está dentro do motor. Afinal de contas, você, com o ar de entrada mais quente, acaba esquentando a temperatura interna toda do motor, tanto combustão quanto também o que vai estar recirculando de fluidos de resfriamento, e isso pode acabar causando algum tipo de problema. Porém, na atualidade, com os controles eletrônicos, esse tipo de gerenciamento está muito mais fácil, muito mais tranquilo de se fazer. Então, o que é, na verdade, um problema acaba sendo diminuído altamente devido ao alto índice de confiabilidade dos motores. Então, eu não vejo tanto como um problema, mas é uma coisa que pode sim acontecer. O que nós podemos ver, na verdade, é uma pequena perda de desempenho em motores aspirados, naturalmente aspirados, pois como a densidade do ar está menor devido à temperatura, ou seja, a massa de oxigênio dentro do volume do ar é muito menor do que seria com a situação mais fria, então você acaba perdendo um pouco de desempenho devido a isso. Isso é uma coisa, inclusive, que nós sentimos também um pouquinho nos nossos carros de rua. Mas, em caso de motores turbinados, essa situação é praticamente nula, mas pode acontecer um pouquinho de perda de desempenho nos carros aspirados, mas nada que mude muito a cotação do dólar. A outra coisa que eu penso, essa assim, bastante influenciável na tocada e na resultado de corrida, são sim os pneus. Pois, numa situação onde a pista está muito quente, você acaba tendo aquela situação que eu sempre comento, tanto aqui no Refinal como também nas transmissões do High Speed, onde uma pista mais quente acaba influenciando na temperatura de funcionamento do pneu. O pneu, ele está projetado para ter uma temperatura de funcionamento ideal entre 90 e 110 graus, dependendo do pneu, do tipo, do composto e da fornecedora. Por isso, quando você está com uma pista muito quente, na hora que você coloca energia no pneu, essa temperatura tende a passar desses 110 graus. E aí o que acontece? Na hora que você precisa da aderência, você não tem, porque a temperatura está muito acima. E aí, por causa disso, você acaba perdendo desempenho, acaba perdendo aderência. Abaixo você perde aderência e acima você também perde aderência. Então o que acontece é que o pneu acaba lixando quando faz a curva, ou seja, ele arrasta em relação ao solo. E aí você lixa literalmente a banda de rodagem, causando assim um desgaste adicional. E isso requer dos pilotos um gerenciamento melhor dos pneus durante a corrida. Afinal de contas, você não pode gastar esse pneu todo logo de cara, porque vai chegar no final da corrida, você não vai ter aderência nenhuma para poder levar e poder haver uma disputa, ou poder defender uma posição, ou até tentar ganhar posições, pois o pneu ou vai estar desgastado demais ou vai estar quente demais. Então, gerenciamento de pneus no calor é vital para um bom resultado de corrida. Existe uma terceira opção, que essa não tem tanto a ver com o carro, mas tem a ver com o piloto, né? Afinal de contas, eles vão estar dentro dos carros, e dentro dos carros vai estar temperaturas acima de 50 graus. Se a gente andando na rua, só andando, a 35 graus, já começa a sentir calor, fraqueja,
baixa pressão, sente sede, sente um monte de coisa. Imagina os pilotos dentro do carro a 50 graus, tendo que responder com a milésima de segundo, o carro tremendo, acelerando, acelera, freia, joga pro lado, força G em cima do corpo e ainda por cima com calor, tendo que tomar decisões. Não é fácil, né, gente? Pois é. E aí o pessoal diz que pilotar o carro de corrida é fácil. Aí tá aí, com 50 graus na cabeça, tem que tomar todas essas decisões e aí a temperatura externa acaba agravando essa situação toda. Viu como não é fácil lidar com pista quente, nem temperatura quente? Tá fácil pra ninguém, né, Natan? Nem amigo. É isso aí, pessoal. Um grande abraço, Natan, e uma boa semana a todos. Tá aí Ricardo Arcuri com mais um comentário detalhado e eu vou colocar para você. Os carros do Turismo Nacional são todos aspirados. Então vamos dizer assim que em Brasília faça muito calor no final do ano e não venha aquela chuva que geralmente costuma cair. A época de seca se estenda ainda mais, que é muito difícil, mas acabe acontecendo, as pessoas acabam sofrendo com isso. Esse é um fator interessante pra gente olhar. E olha, o clima em Brasília tá meio doido. Vai que tem esse calor, combinando com o fenômeno que aconteceu aqui, que foi a chuva de agosto. Dizem que agosto não chove aqui em Brasília e deu uma chuvedinha assim. Em outras palavras, nada é impossível falando de clima no Brasil, né? Agora, mudando de assunto aqui, vamos falar do que eu prometi na semana passada. Já que a AMG Cup correu em Potenza, Minas Gerais, eu tenho que falar de um outro assunto que dominou o lado do automobilismo brasileiro, que também envolve Minas Gerais. Estou falando do GP de Belo Horizonte da Stock Car, que tem a previsão de acontecer no ano que vem. E esse assunto é muito interessante para mim, por quê? Porque envolve ser um circuito de rua na capital mineira. Ou isso vai na contramão do que o estado de Minas Gerais estava propondo nos últimos anos. Para o automobilismo brasileiro, eu digo, porque estavam construindo muitos circuitos no interior de Minas. A Corvelo, que é o circuito que a Stock Car chegou a correr. Agora o circuito de Potenza, que está desde 2020 na ativa. E a gente vai ter uma corrida no circuito de rua em Belo Horizonte. A capital mineira está entrando nesse negócio de sediar uma corrida. E para mim se torna interessante não só porque é mais uma capital entrando no universo Stock Car, mas pelo fato de ser um circuito de rua, mais um circuito de rua entrando na história da Stock Car. Isso a gente não via desde Salvador em 2014. A gente teve uma onda muito forte do circuito de rua na Stock Car, entrando no calendário lá na década de 2010, que envolvia também Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e era um jogo muito de paciência, porque o piloto tinha que se virar num circuito apertado. Vamos colocar aqui, isso vale para todas as categorias de turismo, na minha opinião. Stock Car, HB20, até a Turismo Nacional, porque o carro de turismo é mais largo do que um carro de Fórmula. Então, a dinâmica de corrida, de esquema de posições, de luta por lugares, é mais um jogo de xadrez. Você tem que forçar o erro do adversário. E num Stock Car, num carro de turismo, é no famoso bumper run, na arte de tocar o para-choque dianteiro com a traseira do outro, do que está na sua frente. Eu estou ansioso para ver como é que pode ser, porque o grid da Stock Car mudou muito desde então. A gente teve mais ex-Fórmula 1 chegando, o Felipe Massa, Nelsinho Piquet, o ex-Fórmula 1 de Tony Kanaan, pilotos chegando na categoria como o Gaetano de Mauro, como o Matias Rossi, o Urudo Barrichello. Então vamos ver como é que esses pilotos se comportariam numa condição tão extrema dessa. Se der certo, será a nova geração da Stock Car enfrentando uma situação completamente diferente do que eles já encararam até aqui. Então eu gostaria de ver pelo menos uma edição dessa corrida. Vamos ver o que pode dar. Por mais contra que eu seja em circuitos de rua, por mais que eu não goste de circuitos de rua, no geral, tanto em Fórmula quanto em Stock Car, vamos colocar aqui o circuito de Mônaco não é o meu favorito, porque é muito apertado, eu tô curioso para ver como é que vai ser essa corrida por causa desse tipo de disputa. Tomara que dê certo, tomara que o pai do CR7 Câmara também consiga aumentar as negociações, então consiga conduzir essa negociação pra gente ter essa corrida no ano que vem e que a gente possa tirar a prova dos 10. Se esse circuito merece estar na Stock Car permanentemente. E com essa torcida que eu vou encerrando o R final de hoje. Semana que vem a gente vai fazer uma coisa que é diferente do que a gente tem feito ao longo do ano, porque eu não vou estar comentando aqui um fato atual, mas vou estar comemorando uma ocasião. Tem um evento muito importante que vai completar 25 anos esse ano. E estou falando dentro do automobilismo. Você quer saber qual que é? Fica ligado aqui no R final e ouve na semana que vem. Até lá, não esquece de seguir o portal e TV High Speed com as lives deles, corridas ao vivo. Inclusive eles passaram as 2 da MG Cup, as 6 do Turismo Nacional e uma série de categorias do Campeonato Paulista de Automobilismo que aconteceu lá no Velocitar.
Então acessa lá o portal HiSpeed no Instagram, HiSpeed TV no YouTube, para você ficar por dentro de tudo e até assistir. Se você perdeu, tá tudo gravado no arquivo lá do YouTube. Então é só acessar lá HiSpeed TV que você acha essa série de corridas do fim de semana. E acessa também o portal JW News, site que tem conteúdo do meu amigo Fábio Santana e da esposa dele, a Tamires Moura. Lá tem notícias de vários esportes, inclusive do automobilismo. Acessa lá jwnews.com.br e não perca. Por hoje aqui no R Final, até a próxima e um grande abraço. Ah, peraí, antes da gente encerrar o programa, tem um breaking news do R Final. A gente gravou o programa no domingo à noite e não tinha saído a notícia de que as etapas de Brasília, da Turismo Nacional e da Stock Car tinham sido canceladas, estavam tudo confirmado até domingo à noite. Quando a gente gravou esse podcast, na segunda de manhã saíram as notícias com os calendários atualizados, já com a confirmação da repetição de Cascavel para Stock Car no dia 25 de novembro e para o dia 3 de dezembro para o Turismo Nacional. Então tá aí a correção, tá aí o breaking news e fica aqui a permanência do comentário, porque o calor pode continuar, vai que no fim do ano o calor esteja forte no sul do Brasil. Então vale tudo que o Arcuri falou e tudo que eu confirmei no comentário dele. Ah, e para você que ficou curioso, a segunda corrida da MG Cup, que o Betão Fonseca teve problema, foi também vencido pelo Vitor Amorim. O Vitor Amorim venceu as duas provas lá em Potenza, na CLA, na categoria CLA. Então aqui estão as informações bem detalhadas e atualizadas para você no final desse programa. Por hoje aqui, até a próxima e um grande abraço!